1. A metodologia de estudo, instrumentos para a produção da ciência. A metodologia de estudo pressupõe um mínimo de organização, uma vez que o tempo dispensado aos estudos deve ser muito bem aproveitado. É necessário criar um ritmo de estudo e seguir rigorosamente o horário estipulado para essa atividade. O processo de aprendizagem parte do geral para o particular. Primeiramente, devem ser consultadas as obras de assuntos genéricos para depois se passar gradativamente para a leitura de trabalhos específicos sobre o tema escolhido. Atenção especial deve ser dada à coleta e seleção de dados a partir da realidade a ser estudada e problematizada. Outro elemento essencial é a forma de armazenamento deste material. Em ambos os casos, na organização sistemática da leitura ou dos dados coletados, é necessário registrar tudo o que você leu, o que você ouviu e que você descobriu. A seguir, vamos apresentar algumas possibilidades de registros e alguns instrumentos possíveis de serem aplicados na produção do conhecimento científico. Leitura e processo de leitura. Quem não sabe ler cientificamente as obras escritas, tampouco saberá tomar boas anotações. Cervo Bervian, 2002. A produção do conhecimento científico deve partir da premissa de que o pesquisador tem conhecimento do que foi produzido cientificamente a respeito do objeto escolhido para a pesquisa. Portanto, um dos principais instrumentos para se chegar a esse conhecimento é a leitura. A leitura deve ser feita a partir de um levantamento bibliográfico sobre o tema que você escolheu, localizando fontes de informações dos mais variados tipos. A pesquisa bibliográfica abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema que você escolheu, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, monografias e teses, até conteúdo de meios de comunicação, como rádio e gravações audiovisuais. A finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito, falado ou filmado sobre determinado assunto que você escolheu, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritas, públicas ou até gravadas. As fontes primárias são constituídas pela bibliografia que propicia o embasamento teórico sobre o tema escolhido para a pesquisa. Já as fontes secundárias compreendem a bibliografia complementar, aquela que serve de apoio ao assunto estudado. De todo tipo de estudo deve fazer parte a pesquisa bibliográfica, mesmo que ele se baseie em outro tipo de pesquisa, como a de campo ou a pesquisa documental ou até outra pesquisa. A leitura informativa é composta de 4 fases que são as seguintes: pré-leitura. Tem como A pré-leitura tem como objetivo auxiliar o pesquisador na seleção de documentos que contêm dados que poderão ser utilizados na fundamentação do trabalho e fornecer uma visão global do assunto focalizado. Quando se trata de livro, deve-se percorrer o capítulo introdutório e o final. Quando se trata de um capítulo de livro, deve-se ler o primeiro capítulo e o último parágrafo. Em se tratando de revistas semanais ou em jornais, geralmente as ideias principais se encontram no título do artigo e das partes. Mas quando se trata de artigos científicos, deve-se ler o artigo na íntegra, todinho, para uma boa compreensão do assunto. Cervo Bryan, 2002. O título de um texto deve passar a ideia geral, ou seja, se o texto fala sobre a brincadeira, o título deve se informar o assunto, a população verificada e o local por onde, por exemplo, né? Será que realmente os professores, os educadores, os pais vê, né, as brincadeiras como algo que as crianças desenvolvem realmente e aprendem? Leitura seletiva. Selecionar é eliminar o dispensável para fixar-se o que realmente é interessante. Para que se possa escolher os dados e informações, é indispensável definir os critérios de seleção, no caso, os objetivos do estudo. Exemplo de critérios de inclusão: buscar textos publicados nos últimos 10 anos que estejam publicados apenas na língua portuguesa e disponíveis na base de dados Cielo. Leitura crítica ou uma leitura reflexiva é a fase de estudo de reflexão que envolve uma análise, envolve uma comparação,
uma diferenciação, uma síntese, um julgamento e uma apropriação das informações lidas e selecionadas. Leitura interpretativa. Nessa fase da leitura interpretativa, o pesquisador deve extrair as afirmações e conclusões do autor e relacioná-las com os propósitos do seu estudo. É realizada, então, a integração racional dos dados. Página 3. Leitura analítica. Propõe-se a entender o texto de forma aprofundada, crítica e ampla, desenvolvendo elaboração de esquemas que auxiliarão na obtenção de instrumentos intelectuais para a sua compreensão. Essa leitura requer que o pesquisador faça resenhas, resumos, relatórios de tudo que ele vai ler ou vai assistir. Pode até ser seminários, pode ser aulas, congressos sobre o tema que você escolheu. Processos para execução, leitura de textos para entrar em contato com o assunto e o autor, análise textual. Compreensão da mensagem e estabelecimento de conexões com o tema, buscando desenvolver esquemas para o atendimento, análise temática, interpretação das informações principais do texto, associações com outros autores e outras ideias, análise interpretativa, levantamento do problema do texto. Qual a questão trabalhada pelo autor, hein? Tem que ter uma problematização. Revisitação da mensagem do texto por intermédio de reflexão sobre o tema abordado, esquema de leitura analítica, análise textual, preparação do texto, visão de conjunto, busca de esclarecimento, o vocabulário, doutrinas, fatos, autores, esquematização do texto, análise temática, compreensão da mensagem do autor, tema, problemática, tese, raciocínio, ideias secundárias, análise interpretativa, interpretação da mensagem do autor, situação filosófica e influências, pressupostos, associação de ideias e também críticas, problematização, levantamento e discussões de problemas relacionados com o autor ou mensagem, síntese, reelaboração da mensagem com base na reflexão pessoal. Página 4. O processo de leitura inicia-se pela leitura superficial, ou seja, a pré-leitura, a qual vai designar a importância do texto para o leitor, também conhecida como leitura na qual o indivíduo folheia só o texto. Instrumentos aplicados à leitura interpretativa, apontamentos e anotações. É importante que o pesquisador anote as principais ideias, os principais dados, as informações e as afirmações dos documentos estudados. Esse procedimento, conhecido como apontamentos e anotações, será utilizado na fundamentação científica do trabalho e também para fazer citações. A principal diferença entre apontamento e anotação é que o primeiro refere-se à transcrição das palavras textuais extraídas de um documento, e a anotação refere-se às reflexões e ideias que o pesquisador teve durante a leitura que ele fez. Ambos os procedimentos irão facilitar a redação do trabalho. Para tanto, utiliza-se como forma de organizar esses dados importantes coletados dos textos o fichamento. Fichamento. O fichamento, gente, é um processo prático que sintetiza o conteúdo dos documentos estudados durante a pesquisa bibliográfica. Baseia-se na organização das ideias do autor de forma resumida e sistematizada. O fichário tem como finalidade facilitar a vida do pesquisador no momento de redigir seu trabalho. Os tipos de fichamento mais conhecidos são os bibliográficos, os de leitura, o temático e o biográfico. Estrutura do fechamento: cabeçalho, assunto, referência, autoria, título, local de publicação, editora e ano de publicação e corpo. Página 5. Fichas, referência e corpo. Exemplo de fichamento: educação da mulher, a perpetuação da injustiça. Página 30 a 132. Segundo capítulo. Teles Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1993. O trabalho da autora baseia-se em análise de textos e na própria vivência da autora nos movimentos feministas, como relato de uma prática. A autora divide seu texto em fases históricas, compreendidas entre o Brasil colônia de 1500, 1822 e o ano de 1975, que foi considerado o Ano Internacional da Mulher. A autora trabalha ainda assuntos como mulheres da periferia de São Paulo, a luta por creches, violência, participação em greves, saúde e sexualidade. O fichamento ele é importante para que o estudante consiga organizar sua leitura, pois o fichamento, facilita a identificação da sua obra, além de reunir o conhecimento do conteúdo lido, o que deixa menos trabalhosa a elaboração das citações, a inserção de possíveis críticas a um texto ou até um tema e o embasamento do trabalho que está sendo realizado.
Página 6. Fichamento bibliográfico. Esse tipo de fichamento facilita a localização de uma determinada obra e deve conter os seguintes itens: sobrenome e nome do autor, título, subtítulo, se houver, edição, local de publicação, editora e data de publicação. As fichas devem ser arquivadas em ordem alfabética, por exemplo, Matar Neto, João Augusto, Metodologia Científica na Era da Informática 2, Edifício São Paulo, Saraiva, 2000. Nordalques, Eudricas, Normas de Comunicação em Língua Portuguesa, 23, Edifício São Paulo, Saraiva, 2002, página 150p. Exemplo de fichamento bibliográfico: Teles Maria Amélia de Almeida, Breve História do Feminismo no Brasil, São Paulo, Brasiliense, 1993. A obra insere-se no campo da história e da antropologia social. A autora utiliza-se de fontes secundárias colhidas por meio de livros, revistas e depoimentos. A abordagem descritiva e analítica aborda os aspectos históricos de condição feminina no Brasil a partir do ano de 1500. A autora descreve em linhas gerais todo o processo de lutas e conquistas da mulher. Fichamento de leitura. Também conhecido como fichamento de resumo, esse tipo de fechamento deve conter um resumo sucinto e preciso das obras. As fichas podem ser iniciadas pela bibliografia do autor ou pelo assunto referente à pesquisa. Seguem dois exemplos: Educação da Mulher, a Perpetuação da Injustiça, p. 132, segundo capítulo. Teles Maria Amélia de Almeida, Breve História do Feminismo no Brasil, São Paulo, editora Brasiliense, 1993. O trabalho da autora baseia-se em análise de textos e na própria vivência nos movimentos feministas com relato de uma prática. A autora divide seu texto em fases históricas compreendidas entre Brasil colônia de 1500 até 1822 e o ano de 1965, que foi considerado o Ano Internacional da Mulher. A autora trabalha ainda assuntos como mulheres da periferia de São Paulo, a luta por creches, violência, participação em greves, saúde e sexualidade. Página 7. Pesquisa bibliográfica. Andrade, Maria Margarida, de Fases de Pesquisa Bibliográfica em Introdução à Metodologia de Trabalho Científico, segundo edifício, São Paulo, Atlas, 1997.p.43/63. As fases da pesquisa bibliográfica são: escolha e delimitação do tema, identificação das fontes, consulta catálogos, fichários e abstrates, localização das informações, leitura prévia, seletiva, analítica, interpretativa, documentação, fichamentos, resumos, transcrições, apreciações, indicações, seleção do material desejado. 6. Planejamento do trabalho. 7. Redação das partes. 8. Revisão e redação final. 9. Organização da bibliografia. Exemplo de ficha de resumo tipo sumário. Pesquisa bibliográfica. Fase 4.2. Andrade, Maria Margarida, de Fases de Pesquisa Bibliográfica em Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 2. Edifício de São Paulo, Atlas, 1997.p.43-63. Em uma pesquisa bibliográfica deve-se respeitar as seguintes fases. Qual tema será pesquisado? Qual enfoque será dado para esse tema, hein? Escolher o tema e delimitação para que ele não fique muito amplo. Escolhido e delimitado, o próximo passo será fazer levantamento bibliográfico